Ora, bom dia então, sejam bem-vindos a mais uma sessão do segundo passo da Invictus Academy, os 90 Passos para o Sucesso. Hoje estamos na sétima sessão. Hoje, nesta sétima sessão, depois de termos falado sobre as sessões anteriores dos processos principais da atividade imobiliária, ponto por ponto, tema a tema, e a semana passada ou a sessão anterior falámos sobre ética, para mim é uma das coisas fundamentais para o desenvolvimento de uma carreira longa e uma carreira em que a gente se possa rever nela e se sentir bem nela e a partir daí também sentir-se à vontade para se posicionar no mercado. Hoje vamos retomar ao início para falarmos de uma coisa que é muito importante na nossa atividade para quem quer se especializar nesta área do ramo imobiliário. Como sabem, o mercado no ramo imobiliário é um mercado que está sempre em evolução. É um mercado que está sempre em movimento e que nós, se queremos ser profissionais, conhecedores e capazes de ter conhecimento e ter informação credível para poder ajudar os nossos clientes, quer seja compradores, quer sejam vendedores, nós temos que ter condições e temos que estar treinados para interpretar o mercado. Muitas das vezes perguntam-me, e vocês vão fazer essa pergunta, que é como é que está o estado do mercado no ramo imobiliário numa determinada zona? E há sempre uma grande discussão do que é. Uns dizem que o estado do mercado está pelas ruas da amargura, porque já subiu muito e agora só pode descer. Outros dizem que o mercado imobiliário agora ninguém compra nada, ninguém vende nada, porque os juros, e por isto, por aquilo, e por não sei quantos, está tudo mal. E outros dizem que não, está tudo bom, está tudo fantástico, isto ainda vai subir até aos píncaros do céu, ainda vai duplicar o valor e, portanto, tudo está barato, tudo se vende. E porquê é que esta discussão existe? Precisamente porque o mercado a lei do mercado está sempre em movimento, dependendo das zonas, dependendo das áreas, dependendo do segmento de mercado, dependendo do tipo de imóveis que existe, dependendo do tipo de clientes que existe, mas fundamentalmente dependendo de uma lei que é a lei mais democrática que eu conheço do universo, que é a lei da oferta e procura. Bom, quando existe muita oferta, o que é que acontece ao mercado? O preço cai. Quando existe muita procura, o que é que acontece ao mercado? O preço sobe. Esta lei é simples, é sempre assim. É a lei mais democrática que eu conheço. Portanto, sobre essa lei, nós temos que primeiro respeitá-la, depois temos que entendê-la e depois temos que interpretá-la. Portanto, o importante nisto tudo é nós sermos capazes de perceber que, ao longo da vida, de um processo de venda, nós temos que estar sempre a acompanhar e a interpretar o mercado. E para isso, nós temos uma coisa fantástica, que já falámos no início, que é, quando estamos no processo de angariação, que eu defendo, que deve ser feito em 3 fases. A primeira fase é a qualificação de clientes, a segunda fase é o estudo do mercado. E o estudo do mercado é exatamente isto que nós vamos tratar hoje. Hoje vamos, aqui de forma prática, fazer um estudo de mercado. Perceber que tipo de critérios é que existe para interpretar o mercado, que tipo de critérios é que existe e que métodos existe de avaliação, dependendo daquilo que nós queremos avaliar e daquilo que nós queremos interpretar e daquilo que nós queremos estudar, para depois nós estarmos munidos de um conjunto de regras, de um conjunto de critérios, de um conjunto de nomenclatura até, de linguagem técnica, para facilmente nós conseguirmos construir um estudo de mercado que seja simples, que seja perceptível para nós e também porque seja fácil de explicar ao cliente. E para a partir daí também ele passar a ser uma base, uma ferramenta de trabalho ao longo do processo, quer seja da angariação, quer seja da promoção, quer seja depois na negociação final, porque o estudo de mercado, no meu ponto de vista, a grande função é exatamente essa, é ser a linha em que a gente traça, porque depois em cima dela nós temos uma regra que vamos colocar e a partir daí isto serve para nós criar toda a estratégia
de promoção e de fecho de negócio do determinado processo. Portanto, hoje vamos falar sobre como fazer um estudo de mercado. E nada melhor como então iniciarmos isto. Se por acaso eu vi onde é que isso estava, mas só um bocadinho, a culpa é minha. Então, vamos então iniciar isto com um pequeno vídeo de alguém que sabe muito mais do que eu do que isto, em que ele vai nos aqui lançar da importância então, do estudo de mercado na perspectiva dele. E eu, de propósito, fiz a minha perspectiva para ver se, por acaso, aquilo que eu disse faz algum sentido ou não. Estudo de mercado. O estudo de mercado serve para encontrar o valor do imóvel que vai vender. Na angriação é fundamental, pois é um dos fatores pelo qual os imóveis não se vendem. Como é que vai fazer? Vai encontrar amostras de imóveis similares. Imóveis que estão à venda neste momento. Imóveis que já foram vendidos. Imóveis que estão à venda há muito tempo. Qual será o tempo? O tempo é o tempo de absorção. O tempo de absorção é o tempo médio que o imóvel normalmente costuma ser vendido num determinado mercado. Dá vontade de fazer médias, mas ainda não. Vai ter que homogeneizar, tornar as amostras mais similares. Depois sim, fará médias. Encontre um valor mínimo e máximo. Estabeleça um intervalo de valores e apresente ao seu cliente, definindo com ele uma estratégia de pricing. Não se esqueça, este negócio é de pessoas para pessoas. Olha, visto isto desta perspectiva e desta maneira, afinal coincidimos com a coisa, não é? Não podia ser melhor, não podia ser de maneira diferente, porque eu aprendi com ele e uma das coisas que mais eu estudei ao longo da minha vida foi exatamente esta questão do estudo de mercado. Assim, numa primeira perspectiva, qual é a vossa opinião sobre esta questão, da importância disto e como é que isto se faz? Gostaria de ouvir a vossa opinião. Claro que é super importante, David, porque se uma pessoa não tem a noção do valor, e muitas das vezes os clientes até dizem logo eu quero vender por X, e uma das perguntas logo que eu faço é onde é que foi buscar esse valor? Ah, porque é que o meu vizinho do lado vendeu, ou a senhora do andar, do terceiro andar vendeu por X. E eu disse, se calhar pôs à venda, mas muito provavelmente não vendeu por esse valor. As pessoas às vezes até gostam de dizer que venderam por um valor muito acima, para se sentirem assim pessoas muito importantes. Se nós não tivermos um estudo de mercado, à data do dia em que se faz a angariação, corremos o risco de ele estar acima de mercado e estar ali sem pedidos de visitas, como nós costumamos dizer, o telefone não toca, nem recebemos e-mails de leads. E também estamos a prestar um mau serviço ao cliente, como é evidente, não é? E está-se a queimar a casa. Eu acho fundamental dar sempre um valor com um intervalo de valores. Quer dizer, neste momento, a sua casa poderá ser vendida entre X e Y. E pronto, e normalmente é assim que eu costumo fazer o estudo de mercado. Sr. Alberto, Sim, dê senhor, lá David. a sua perspectiva. Sobre o estudo de mercado, eu acho que é uma ferramenta bastante importante. Primeiro, para, de uma forma profissional, enquadrar as expectativas do cliente, para não criar falsas expectativas, de forma não só no valor que ele pretende, como para poder estar a um preço que seja vendível. Eu acho que é uma forma em relação às ferramentas de estudo de mercado, isso são questões que depois merecem apreciação de cada sítio e cada lugar, não podemos considerá-las como uma questão exata. E comparto a ideia da Paula que devemos sempre estabelecer um valor ali entre duas balizas, também para sensibilizar o cliente que nada se vende pelo preço exato.
não é? E abrimos um pedaço ali a porta da negociação possível que poderá haver. Mas é uma ferramenta extremamente importante na primeira fase. Contacto com o cliente, inclusive prepara-nos para as etapas seguintes. Muito bem. Prepara-nos a nós e ao cliente também. Pronto, e agora a verdadeira pergunta é como é que isto se faz? Isso é o que tu nos vais dizer agora, não é? Não, é Elizabeth, bom dia, Elizabeth, seja Bom bem-vinda. dia a todos, Pronto, peço desculpa o grande atraso. agora a Elizabeth é que nos vai Bom dizer dia, como é que isto se Elizabeth. faz. Elizabeth, estamos aqui à espera de alguém que nos dissesse como é que se faz um estudo de mercado. Eu faço um estudo de mercado de uma forma muito peculiar, é assim. Eu geralmente tenho, quando faço um estudo de mercado, gosto de sempre ter uma ideia do que é que, da região, da zona, e tenho uma ideia muito concreta, ou pelo menos eu fico a pensar que sim, sobre o valor. E, portanto, eu uso muito, eu uso duas ferramentas, mas vou falar daquela que uso mais, que é o Casafari. E vou então colocar os filtros na avaliação do Casafari e vejo qual é o valor que lá dá. Depois, vejo dos imóveis que o Casafari escolheu, se, na minha opinião, fazem algum sentido, ou seja, são para mim similares. Eu tenho um filtro muito, muito restrito sobre os imóveis similares àquele que eu quero avaliar. E por isso, grande parte deles eu retiro muitos, porque não entram no filtro que eu pretendo. Depois de eu retirar, vou procurar alguns que, na minha opinião, são mais similares na zona, e só depois de eu os introduzir é que faço mesmo portanto, a avaliação e mesmo assim nas descrições faço sempre alguns reparos para algum daqueles imóveis. Portanto, eu vou ser muito sincera, avaliações de imóveis para mim não é fácil, porque sinto sempre que não estou, que é muito abrangente, que não há ali algum detalhe, portanto eu tento apresentar algo muito, muito, muito concreto. Portanto, para mim, posso dizer que as avaliações são muito difíceis, mas tento fazê-las o mais correto possível. Pegando no que a Elizabeth disse, o estudo de mercado, a preocupação é saber, é avaliar o imóvel do valor que ele vale, é estudar o mercado para saber qual é o valor a que ele se vende, ou uma análise comparativa para se perceber qual é o melhor negócio, qual é as melhores condições que a gente tem que trabalhar para fazer esse determinado negócio. Destas três situações, qual é que será aquela que nos interessa mais estudar? David, para encontrar um valor que seja correto, eu confesso que eu passo por elas todas. Eu passo por elas todas. Obviamente, eu quero encontrar precisamente o, o valor o intervalo de valores que, obviamente, façam algum sentido. E passo por todas essas fases. E como disse, eu tento fazer sempre um estudo de mercado o mais correto possível. Para mim é muito difícil apresentar um estudo de mercado em que, por exemplo, os imóveis, e isto no estudo de mercado de comparativo, que não sejam muito similares. E nunca, nada é igual, e principalmente na área comercial é para esquecer. Eu na área comercial, eu vivo atormentada, mas é mesmo isso, eu vivo atormentada para dizer valores, porque como é muito mais difícil um terreno, um armazém, eu muitas vezes recorro a ti, David, e depois também não recorro a ti, porque o que tu conheces é na tua zona, e portanto, às vezes não recorro a ti porque penso não vale a pena. Mas vi um bocado atormentada. Esta é uma das situações que eu realmente me preocupo imenso. E na área comercial é extremamente difícil. E portanto, é uma área que eu preciso sempre de ajuda. Eu sinto que preciso de ajuda e que nunca estou sempre aquém de uma resposta correta. É um sentimento que vive comigo.
Muito bem. Então, sendo assim, eu vou-me propor criar aqui uma proposta simples, uma proposta que seja entendível por toda a gente e uma proposta que seja fazível por toda a gente. E a partir daqui, só que alerto para uma situação, que é, o estudo de mercado não é uma ciência exata, certo? O estudo de mercado é dinâmico, certo? E, portanto, nós não temos que procurar um valor exato, temos que procurar uma tendência, certo? E depois da tendência, aí sim, vamos ter um conjunto de critérios que, se nós os respeitarmos, entendemos, respeitarmos, torna-se mais simples fazer isso em qualquer tipo de imóvel. Seja ele um terreno, seja ele um armazém, seja ele um shopping, seja ele um apartamento, ou seja ele uma moradia, ou seja ele qualquer coisa que seja, certo? Pronto, vamos incidir então aqui. Então é essa a proposta, esse é o desafio, que daqui até ao final desta sessão, eu espero que eu consiga desmistificar isto e consiga que qualquer um esteja habilitado para fazer um estudo de mercado de forma simples, de forma perceptível e que depois não se engane muito. Isto é, que a coisa funcione dessa maneira. Está bem? Esse é o grande desafio. Vamos lá então. Então, primeira premissa, para que a gente consiga esse desafio de fazer isto de forma simples, é entender algumas coisas que são fundamentais, que nós temos que respeitar e que sem elas nada feito. E vamos ver se isto funciona. Parece-me que sim. Portanto, como é que vamos fazer isto? Primeiro, existe... Deixa eu ver se eu não alterei isto. Ok, tá. Muito bem. Há um conjunto de critérios que nós temos que respeitar e temos que saber, porque senão não vale a pena, certo? Portanto, quais são os critérios para realizar o estudo de mercado? Primeiro, é fundamental nós conhecermos a zona onde estamos a estudar. Ponto. Sem isto, não vale a pena. A Elizabeth tem razão quando diz não adianta pedir ao David que me dê uma ideia, porque ele não faz ideia do que é que acontece no Algarve. É verdade. O David só pode ajudar se for noutra perspectiva. Aqui não, porque o David não conhece o Algarve. Primeiro. Depois, é fundamental aquilo que a Elizabeth acabou de dizer, que é exatamente uma pesquisa muito afinada de imóveis com as mesmas características que nós vamos estudar na zona onde nós estamos. E aí nós temos várias fontes de estudo. Temos o nosso próprio REP, nossa própria plataforma, temos os sites, temos as metasearch, como o Alfredo, a Casafari e a Riatia, que se nós conseguirmos colocar lá os filtros corretos, isto é, se nós soubermos aquilo que queremos procurar, eles vão nos dar um relatório. Depois, há aqui uma grande questão, que é, nós vamos avaliar ou vamos comparar, certo? Então, nas metasearch, eu chamo a atenção de que elas têm as duas coisas. Tem lá o método avaliativo, certo? Tem lá, façam uma avaliação ao imóvel que você quer fazer, mas também tem lá a análise comparativa do mercado na zona. Eu aconselho a utilizar a análise comparativa do mercado na zona, porque é mais fiável na minha perspectiva e dá-nos muito mais informação, certo? Porque se nós formos fazer a avaliação a um determinado imóvel, o que é que vai acontecer? Nós só vamos ter informação sobre o que está à venda. E se houver um desvio enorme entre o que está à venda e aquilo que é vendido, nós nunca vamos descobrir. Se nós fizermos através da análise, nós vamos ter um histórico onde vamos ver as variações do que é que entra e sai, certo? Porque, não sei se sabem, mas as metasearch funcionam só com imóveis que estão à venda nos sites. Eles fazem todo o trabalho de pesquisa e todo o tratamento de dados é sobre o que está à venda, não sobre o que é vendido, certo? Então, nós só conseguimos comparar e ter uma ideia se nós tivermos um histórico da tendência. Isto é, com base nos 3 meses anteriores,
o que é que aconteceu. E nós vamos ver lá as variáveis e a partir daí nós conseguimos ter mais informação. Depois. David, posso fazer só um reparo? Peço desculpa de interromper. Hum. Por exemplo, o Casafari, que eu conheço razoavelmente bem, ele permite também ir aos imóveis que supostamente foram vendidos, ou pelo menos que foram retirados do mercado. Pois, a pergunta era essa, mas foram vendidos ou foram retirados do mercado? Ótima questão. Eu às Pronto. vezes chego a essas conclusões se eles aparecem novamente ou não. Agora, podem ter sido retirados do mercado e não voltarem ao mercado. Não sabemos disso. O CIRAI possivelmente será O que é que muito eu mais chamo, importante. o que é que eu chamo a É o atenção CIRAI. disso? Eu chamo a atenção disso porque ainda não há, infelizmente, vai haver futuramente, agora brevemente, mas, e nós já temos essa ferramenta também, só que temos que utilizar várias, lá está, que nos vai dar dados sobre os vendidos, porque os metasearch ainda não têm acesso a esses dados. Estão a começar a construir isso até com o nosso contributo também, contributo das redes, que dão-lhe informação sobre qual é o valor de venda e a partir daí eles vão começando a construir histórico. Mas até agora eu ainda não vi isso. Mas, então, depois temos outra questão, que é a questão do média metro quadrado da zona. Se nós fizermos uma avaliação do um metro comparativo, vai lá aparecer a média do metro quadrado da zona, certo? Portanto, é fácil a gente fazer isto. Características do imóvel é fundamental. Não há imóveis iguais. Portanto, quando nós fazemos uma avaliação, temos que conhecer muito bem o imóvel e as características do imóvel, como exposição solar, estudo de conservação, idade do imóvel, equipamentos, estado de conservação, tipo de materiais, estado de conservação dos materiais. Isto é importante nós conhecermos. E aqui não há metasearch que nos dê informação. Somos nós que temos que conhecer o imóvel, certo? Depois, acessos e acessibilidades e centralidade do imóvel, também somos nós que temos que ver. Capacidade de estacionamento na zona é importante para o estudo de mercado. Capacidade construtiva, se for num terreno, é muito importante. E depois, a coisa mais importante de todas, que é a nossa experiência, a nossa sensibilidade, a nossa intuição, o nosso conhecimento do mercado na zona onde estamos a intervir. Portanto, estes são os critérios. Quem não souber isto, quem não se trabalhar sobre isto, vai falhar. Certo? Porquê? Porque vai acreditar em muito do que vai ver e depois não vai ter aqui filtros para sustentar o estudo de mercado de forma a que ele seja assertivo. Portanto, o que é que nós temos que saber? Temos que, mais uma vez, voltar aos mesmos. Posicionar-nos numa zona, conhecer a zona e acompanhar o mercado da zona. Pronto. O resto são ferramentas de auxílio que nos vão dar informação para a gente, de forma muito mais simples e rápida, conseguir chegar a conclusões. Se nós não soubermos não tivermos estes critérios, nós não vamos conseguir fazer o estudo de mercado. Portanto, isto é fundamental que a gente saiba o que está a fazer e a trabalhar. Depois, há critérios. E estes critérios são critérios e métodos que são convencionados a nível de leis. E, portanto, são convenções que nós temos que respeitar, certo? Nos estudos de mercado, certo? Nós devemos utilizar vários métodos, mas temos que conhecer os métodos. Então, para cada objetivo existe um método. Nós temos, em Portugal e na Europa, 3 grandes métodos de avaliação e de estudo. Primeiro método, método avaliativo. Para quem é este método? O objetivo é avaliar imóveis. Avaliar significa saber quanto é que eles valem, certo? Não significa saber por quanto é que eles vendem, são vendidos, porque aí o mercado é diferente. Para quem é que serve este método? É para os avaliadores, para os peritos avaliadores, para eles avaliarem para os clientes deles. Quem é que são os clientes deles? Normalmente são bancos que querem saber o valor do imóvel porque vão receber o imóvel como garantia. E todo o estudo que eles vão fazer a seguir de análise de crédito de risco é com base na avaliação. Também serve, por exemplo, para avaliações de heranças, que é para ter uma ideia
dos herdeiros do valor do património que vão repartir. Também serve para as vendas em vendas judiciais ou em vendas coercivas, porque é preciso ter uma ideia do valor do imóvel para perceber como é que depois se vai fazer para conseguir resolver o problema. Portanto, essencialmente este é o método avaliativo. Nós não fazemos avaliações, nós fazemos estudos de mercado. Certo? Portanto, cuidado com isto. As avaliações são para os peritos avaliadores. Nós não somos peritos avaliadores. Mas, Ok? David, eu peço desculpa, eu por acaso fiz um para mim e para a minha irmã, questões de herança, e posso dizer que os valores apresentados no método avaliativo, e nós fizemos tudo relativamente a esse método, quisemos que alguém à parte fizesse, portanto, e a verdade é que os valores apresentados não têm nada a ver com os valores de mercado e os valores que andam por aí. A questão é, o método avaliativo muitas vezes para todas essas situações indicadas devido a heranças, situações judiciais, etc., servem mesmo para aqui. Eu posso dizer que eu fazia um método avaliativo muito mais interessante do que as pessoas que me fizeram, porque o método avaliativo fica muito aquém do valor de mercado. E isto é um facto. E Mas tanto pode ser para cima, mas tanto pode ser para argumentos. cima como para baixo. Neste caso foi tudo para baixo. Exatamente. E porquê que foi? Obviamente, Já para as agora, porquê que acha divisões, que foi? não faço a menor ideia, porque para mim não faz sentido. Eu vou lhe dizer porquê. O método avaliativo tem por base sempre o mesmo valor, um valor nacional do valor metro quadrado. E depois tem um conjunto de equações que vão puxar para cima ou para baixo. Há bocado, quando eu falei na questão da centralidade, na questão da idade do imóvel, na questão do estado de conservação, da exposição solar, daqueles critérios, certo? O que é que acontece? O método avaliativo começa, salvo erro, por 605 ou 606 euros, é o preço base do país. Está bem? Pronto. E depois o que é que acontece? Vamos dizer, está no Algarve, região centralidade máxima, X% para cima. Se for na região centralidade média, X% para cima. E baixa para baixo, e não sei quanto. E depois existe um conjunto que vai dar um valor, certo? Onde é que está o desfazamento? É que o mercado não funciona assim. O mercado funciona com oferta e procura, certo? Então o que é que acontece? O método avaliativo não pode funcionar como estudo de mercado. Não. Porquê? Vamos imaginar que numa zona do Algarve, em que tem 50 apartamentos à venda e ninguém quer comprar aquela zona, o método avaliativo vai dar um valor muito superior ao valor de venda. Porquê? Porque ninguém quer comprar na zona, certo? E vamos imaginar o contrário. Só existe um apartamento à venda numa zona em que 150 pessoas querem comprar. O método avaliativo está muito para baixo. Porquê? O que é que vai fazer? Qual é o preço de mercado? É aquele que a gente entender que alguém há de comprar. Está vendo? Pronto. E é por isso que eu falo nisto. Quando eu digo que nós não fazemos avaliações é por causa disto. Senão vamos nos enganar. Certo? Agora, é muito importante nós sabermos como é que isto se faz. Porquê? Porque nós vamos utilizar isso. Certo? No nosso estudo de mercado. Tudo bem, mas, por exemplo, a diferença é tão grande, é tão abismal. Por exemplo, foi-me avaliado um valor num determinado imóvel, todos eles, mas foi-me avaliado um determinado valor, eu estou a vendê-lo por cerca de 30 e tal por cento mais. Pronto. 30 e tal por cento. O método avaliativo, pura e simplesmente, não existe. Onde é que está o problema aqui? E é o problema da concessão de crédito. O desfazamento entre o valor do mercado hoje e o valor avaliativo hoje faz com que os bancos, por exemplo, depois só emprestem dinheiro, certo? Pelo valor avaliativo. Porquê? Porque é para medir o risco logo. Eles ficam com o risco muito menor porque eles sabem que o mercado está muito em alta. Agora a pergunta é, e daqui a 30 anos? Se o cliente que ele vai emprestar o dinheiro ao fim de 10 anos deixar de pagar, como é que será o valor? Está a ver? Portanto,
Por isso é que o método avaliativo é conservador, certo? Porque é para análise de risco. Está a ver? É para análise de risco. Certo? Pronto. É muito importante sabermos isto. Depois temos o método comparativo. Aqui sim. O que é que vamos comparar? Vamos comparar com imóveis da zona e vamos comparar com o mercado da zona. Certo? Pronto. Depois temos o método de rendimento, que é o quê? No fundo, é aquilo que o investidor quer ganhar. E como é que vai rentabilizar aquele imóvel? Quer seja, rentabilizar ao longo do tempo, quando compra um imóvel por 10 e quer rentabilizar dinheiro, isto é, quer ganhar dinheiro, quanto é que ele vai valer daqui a 10 anos ou 20 anos para ele vender, para ganhar dinheiro, quer seja para rendimento de rendas, por exemplo. Então, é muito importante nós sabermos como é que isto se faz. Porque nós, a partir daí, vamos ter que fazer o quê? O estudo de mercado é uma conjunção destes três métodos. Porque o que nós, na verdade, o que é que nós vamos fazer? Estudar o mercado para, primeiro, o nosso cliente fazer o melhor negócio possível. Certo? Que é o vendedor. Mas, ao mesmo tempo, ele ser feito ao tempo que o nosso cliente pretende, no tempo que ele pretende. Certo? Que é um determinado período de tempo. E terceiro, que nesse período de tempo nós consigamos um cliente com condições que satisfaça esse negócio que nós colocamos em promoção. Certo? Então, o que é que acontece? Nós temos que conhecer e saber que o valor de mercado será aquele que o cliente conseguir pagar, ao mesmo tempo que o banco conseguir financiar. Em Portugal temos que ter essa questão. O banco conseguir financiar e, ao mesmo tempo, que seja um negócio rentável para quem vende, rentável para quem compra, num determinado período de tempo. Então, para isso, nós precisamos de conhecer estes três métodos e o estudo de mercado é a conjunção destes três métodos. Por isso é que eu falei há bocado que a questão das meta-searches é muito importante, mas nós temos que conhecer, temos que saber lidar com elas e saber interpretar os valores, o mercado, certo? Sabendo isto, então como é que vamos detalhar isto? Como é que a gente agora, de forma simples, vai fazer isto? Então, vamos aqui pelo primeiro método. Método avaliativo. Então, método avaliativo é simples. Existem critérios que a gente deve respeitar, que são estes. Índice de localização vale 25% sobre o valor, quer seja para cima, quer seja para baixo. Ok? Idade de conservação do imóvel vale 25% do valor do imóvel. Equipamentos do imóvel, como casas de banho, cozinhas, aquecimento central, tudo que o imóvel está equipado, vale 25%, quer seja para cima, quer seja para baixo. Estacionamento, quer dizer facilidade de estacionamento, ou ele tem estacionamento próprio, garagem, ou isso, também tem uma avaliação de 15%, vale 15%. E a orientação solar vale 10%. Se nós fizermos esta soma toda, dá 100% do valor médio metro quadrado. Certo? Lembram-se da história de eu dizer que o valor era único. Não é? Pronto. Então, o que é que a gente faz? A gente, com base neste critério, sabe qual é o valor médio de comercialização metro quadrado da zona através do Casa Fare e depois vai avaliar o nosso imóvel. Se ele é melhor que a média ou se é pior que a média. Ao fim, vamos encontrar um valor. Como é que se encontra esse valor? Desta maneira. Vamos aqui criar um caso prático. Ora bem, nos campos de avaliação, eu conheço o imóvel, eu já lá fui, já conheço tudo. Então, localização, no meu entender, vale X%. Então, eu coloco lá 25%, ou 20%, ou 10%, ou 5%, seja o que for. Ok? Pronto. O que é que eu tenho que aqui ter em atenção? Acessos, centralidade, paisagem, segurança, mobilidade, equipamentos da localização. Certo? Equipamentos sociais, neste caso, de serviços. Portanto, se está no centro, ali na quarteira, ou se está nos arredores. Se eu tenho que ir de automóvel, posso apanhar o transporte público. Se eu tenho lá todos os serviços, eu tenho que ir de carro ao supermercado. Tudo isto conta na localização. Depois, idade de conservação do imóvel. Características construtivas. Se ele for um imóvel de 30 anos, ele tem umas determinadas características que vai desvalorizar o imóvel. Se ele for um imóvel recente, ele tem características que vai valorizar o imóvel. Conservação do exterior.
Para mim, por exemplo, é muito importante a conservação do exterior. Quando eu vou ver um imóvel, por exemplo, se as áreas comuns estiverem degradadas, se as campainhas não funcionar, se os elevadores estiverem todos estragados, para mim desvalorizou o imóvel, então eu vou penalizar, certo? Digo pedir equipamentos de habitação, mesma coisa, eu valorizo ou desvalorizo. O estacionamento, a mesma coisa, a orientação solar, a mesma coisa, certo? Já agora, vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que mais eu acho que toda a gente tem dificuldade. A orientação solar, como é que se penaliza um imóvel na orientação solar e como é que se valoriza um imóvel na orientação solar? Quem é que me quer dizer assim rapidamente? Vou dar aqui um exemplo. Se a orientação solar do imóvel for nascente poente, qual é a avaliação, qual é a valorização que vocês davam? É máximo. Eu gosto dessa orientação nascente poente, E se for norte? mas não. Ao sul, nascente poente, mas não norte. Então, se eu tiver um imóvel orientado para norte, eu vou desvalorizar o imóvel, vou dar uma fraca avaliação. Se eu tiver um nascente poente, vou dar uma boa avaliação. E se eu tiver um três frentes, nascente sul poente? É o melhor. Pronto, então eu vou dar a avaliação máxima que está no critério, certo? Portanto, está a ver como é simples? Não. Então, depois de nós fazermos esta nossa avaliação, vamos fazer a soma. E a soma disto tudo vai dar um percentual, não é? Vai dar um percentual que pode ser 70% do valor médio do metro quadrado da zona, como pode ser 100%, como pode ser 110%, como pode ser 50%, seja o que for. Pronto, então, qual é o valor? É o valor médio do metro quadrado da zona, vezes o percentual que eu achei, vai-me dar o valor médio metro quadrado do meu imóvel. Vezes os metros quadrados do meu imóvel, vai dar o valor do imóvel. Até aqui, faz sentido? É simples? Pronto, é sempre igual. É sempre igual. Certo? Esteja no Algarve, esteja no Porto, esteja em Lisboa, esteja no Funchal, esteja nos Açores ou na Madeira. Certo? É sempre igual. Este é um método avaliativo, por isso é que eu digo que é um método que não nos interessa, porque ele é sempre igual. Não tem aqui a variável do mercado, da valorização do mercado, ou desvalorização. Pronto. Mas isso é assim que se faz. Ok? Portanto, depois temos o método comparativo. Como diz a palavra, é comparar. Então a gente vai comparar o quê? Com os mesmos critérios da zona, daquilo que nós vimos e tal, nós vamos à procura no mercado de um conjunto de imóveis que têm as mesmas características ou que vão competir com o nosso imóvel. E depois vamos ver qual é o valor que ele está à venda. E depois o que é que fazemos? Escolhemos uma quantidade de imóveis, fazemos a média dos valores, então a conta é fácil. A média dos valores da zona vai-me dar um valor. Eu depois vou posicionar o meu imóvel dentro ou da média, acima da média, ou abaixo da média, em função do conhecimento que eu tenho do imóvel, se ele é melhor ou pior do que aqueles que eu escolhi como método de comparação. Certo? Então, aqui é que vai dar um intervalo. Quando eu faço uma comparação, eu vou dizer o quê? Se a média é 10, o meu imóvel poderá ser vendido entre os 9 e os 11, ou os 10 e os 12, ou os 10 e os 15, ou abaixo da média. Eu é que vou escolher. E tenho aqui um intervalo e uma forma de ver como é que eu vou posicionar o meu imóvel dentro daquilo que eu quero vender. Neste método, qual é o nosso objetivo? Não é saber quanto é que ele vale, é posicionar o imóvel na competição para ele ser mais competitivo na venda. Porquê? Porque nós temos que saber posicionar o imóvel em termos de quê? Nós sabemos que a regra do mercado funciona desta maneira. Quanto mais alto for o preço, mais tempo vai demorar aquele preço mais alto do mercado. Se for o preço, mais tempo vai demorar ele ser absorvido. Se a tendência do mercado for de subida, porque se for de descida ainda piora.
Então, este método é para nos dar uma ideia de como é que nós vamos posicionar o mercado em termos de preço-tempo. Se eu quero vender um determinado imóvel em 6 meses, eu tenho que saber posicionar o imóvel com um preço que durante aqueles 6 meses o mercado absorva. Então, aqui, onde é que está, nesta figura que eu vos mostrei, onde é que está o segredo? Está no nosso posicionamento do nosso imóvel, não é? Em que nós temos a linha azul que nos dá a tendência do valor de mercado. Isto é, neste caso a linha é reta, isto é neutro, não há subida nem descida. Então, se não há subida nem descida, o que é que eu vou colocar? Vou colocar o imóvel no determinado sítio, que é a linha verde, entre o valor e o tempo que eu tenho para vender. Se a linha for ascendente, a linha azul for a subir, eu vou colocar o imóvel com o valor onde ele vai bater no tempo que eu tenho para vender. Então eu aí posiciono o imóvel com esse determinado valor. Se a linha for descendente, é exatamente a mesma coisa. Então, a linha vermelha, o que quer dizer é o preço de mercado está subavaliado e então vai demorar muito tempo para ser vendido. A linha verde quer dizer que é o ponto onde é o preço justo, que será o preço em que eu vou satisfazer aquele valor no tempo que eu tenho para vender o imóvel que o cliente precisa que eu faça. Portanto, este método é o método que nós vamos utilizar, certo? Agora, para utilizarmos este método, nós temos que saber primeiro posicionar o imóvel no método avaliativo, para ver se ele depois se enquadra, ou se, como é que vai. Para quê? Para nós sabermos depois, quando formos vender, se o método avaliativo vai bater com o preço de venda, para a questão da avaliação depois na questão do crédito, porque senão depois podemos ter esse problema. Então isto tem que estar calibrado. E por isso é que é importante nós sabermos estas duas coisas. Depois temos o método de rendimento. O método de rendimento aplica-se na área comercial, certo? Mas também pode-se aplicar na área residencial quando nós estamos a ter, por exemplo, alguém que diz assim: eu tenho um imóvel arrendado e quero vender, certo? Então, para quem é o perfil daquele imóvel? É um investidor, certo? Então, o investidor o que é que quer saber? Ok, quanto é que eu ganho do dinheiro que eu invisto, certo? Por exemplo. Ou, ao contrário, olha, eu tenho um apartamento e quero arrendar. Qual é que será o valor da renda justa para o meu imóvel? Então, nós temos que saber qual é o método de rendimento, certo? Mas, aqui, neste método de rendimento, eu coloquei aqui de propósito uma fórmula para facilitar quando nós estamos confrontados com ou terrenos, ou então estamos confrontados com prédios ou imóveis que têm que ser recuperados, isto é, que têm que ser requalificados, certo? Porque isto, na área residencial, acontece muito na questão da avaliação. Ou prédios, ou frações, ou casas que precisam de ser reconstruídas, então nós temos que ter aqui uma noção de como é que, de forma simples, a gente chega lá, certo? Então, quando eu falo aqui que, por exemplo, a fórmula do valor total das frações em venda pelo valor de mercado da zona é entre os 15% e os 25% de construção total ou entre 25% a 50% de requalificação parcial. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o imóvel que eu estou a avaliar, certo? Se for, por exemplo, um prédio em que é preciso demolir o prédio ou só fica a fachada e eu tenho que reconstruí-lo todo, o preço daquele imóvel terá que ter um peso, isto é, terá que estar num valor que depois tenha um peso não superior a 25% no caso da venda dos imóveis, das frações no final da venda. O que é, de forma simples, eu tenho um imóvel, 10 frações, ou um terreno, 10 frações, vou construir 10 frações. Cada fração vai-se vender a 200 mil euros. Significa que 10 frações dá-me 2 milhões de euros no final da venda. Então, o valor do terreno ou do imóvel não poderá valer mais do que o máximo de 25% dos 2 milhões que que a pessoa vai receber no final da venda. Para quê? Para que seja rentável e execuível o projeto. Depois, porque é que é 15% a 25%? Tem a ver com todos os critérios anteriormente.
centralidade, localização, exposição solar, essas coisas todas. O que é que lá está construído, certo? Como é que vai ser? Para quê? Para se medir o risco do rendimento do investidor. Quanto mais for o peso mais baixo, mais rentável é para o investidor. Só que aqui tem que haver um equilíbrio entre o investidor que vai comprar, que vai ser sempre caro, e o vendedor que vai ser sempre barato. Então nós temos que ter um critério que seja aceito pelos dois e que depois a gente consiga explicar aos dois porque é que nós chegamos àquele valor. E este é esse o critério. Outro dos critérios tem a ver com a requalificação parcial. Vamos imaginar que eu tenho um imóvel, um apartamento, precisa ser reconstruído por dentro. É preciso fazer a cozinha nova, é preciso meter um chão novo, é preciso meter as casas bem novas, isso tudo. Então, se eu vou comprar esse apartamento, não é? Então, e depois o apartamento é para revender, eu tenho que saber que esse valor, não é? Terá que andar entre os 25% e os 50%, porque depois o dono que o vai comprar vai gastar dinheiro para ele requalificar, certo? Então, vamos imaginar a mesma questão. O apartamento vai ser vendido por 200 mil euros, certo? Mas ele precisa ser totalmente requalificado por dentro. É preciso reconstruí-lo todo, como eu costumo dizer, o bola ao osso, certo? Então, qual é que será o valor do apartamento para ser rentável para quem compra? Será entre 25% a 50% do valor. Isto é, andará entre este valor, dependendo de todos os critérios anteriormente, mas no máximo ele custará 100 mil euros. Vocês dizem assim, então, mas ele custa 100, ele vai vendê-lo por 200. A minha pergunta é, quanto é que ele vai gastar na requalificação? Certo? E depois, ele tem que ganhar dinheiro. Certo? E vocês dizem assim, então mas o dono vai vender por 100, sabendo que vende por 200, ele não vai achar piada. Pronto, existe uma questão, que é, olha, o senhor tem uma hipótese, ou vende por 100, assim como ele está, certo? Ou então faz as obras e vende por 200, depois de pronto. E ganha você o dinheiro. Certo? Qual é que escolhe? Porquê? Porque tem que haver aqui uma análise de risco e tem que ser interessante para quem investe. Quem investe tem que ganhar dinheiro. Certo? Portanto, ou ele vende a coisa como está e pronto, ou então ganha ele o dinheiro fazendo as obras e faz ele de investidor. Ou então, se ele não quer fazer isso, tem que dar dinheiro a ganhar aos outros. Qual é o objetivo disto? É garantir e analisar o risco do investimento versus promotor e garantir que das duas partes o negócio seja justo, vendedor e comprador, certo? Com este critério, nós acertamos quase sempre. E a partir daqui é fácil e é simples explicar isto aos dois. E eles vão entender. Porquê? Porque nós vamos sempre dar respostas a todas as questões que ele nos vai colocar. Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que isto vai correr mal? Será que vai correr bem? Nós temos fundamentos para isso. Por isso que está aqui, isto já está plasmado desta maneira. Depois de sabermos isto, então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o nosso estudo de mercado. Ainda existe um outro método, que é o método de rendimento garantido. É então o quê? Cálculo de rendas. É saber o yield, aquelas questões que toda a gente fala. O que é uma yield? Certo? Pronto, a yield é isto. É o rendimento que o imóvel dá todos os anos. Se for uma renda, como é que se faz o valor? É o valor do imóvel de mercado, vamos imaginar os 200 mil euros. Se eu quero uma yield de 10%, significa 200 vezes 10 dá um valor. A dividir por 12 meses dá o valor da renda. E depois vamos avaliar se esse valor da renda é execuível ou não no mercado onde está inserido. Ao contrário, também funciona. Se eu sei que eu tenho um valor de renda de 500 euros, vezes 12 meses, dá 6 mil euros. Se o valor do imóvel for 100 mil euros, eu tenho uma yield de 6% ao ano. Até aqui faz sentido? É simples ou não? Para que é que serve este estudo? É para nós, mais uma vez, fundamentarmos as várias possibilidades do imóvel em termos de interesse quando nós estamos a falar para
um imóvel que nós vamos colocar no mercado para investidores, para pessoas que procuram rendimento e tirar o dinheiro do banco, mas ter um rendimento garantido todos os anos para poder viver dos rendimentos, tirar renda, ok? Portanto, este é o outro método, o quarto método que insere-se no método do rendimento. Então, com base nestes 4 critérios, nós já estamos habilitados para fazer o estudo de mercado. Depois, há outras questões que nós temos que saber, que é métricas e regras de avaliação. Isto, mais uma vez, está convencionado a nível nacional, tudo isto funciona com a mesma linguagem e nós temos que saber ler isto. Para quê? Para nós não nos enganarmos e não andarmos a misturar alhos com bugalhos. Certo? Por exemplo, se eu perguntar-vos a vocês o que é a área bruta, como é que se vê a área bruta de um imóvel? O que é que estamos a falar da área bruta? Quem é que quer arriscar? É o total da área privativa mais a área. Agora não me lembro do nome. Pendentes. Pronto. Obrigada. É a soma da área útil e a área dependente, ok. E o que é a área útil? É Como é que se mede a área útil num apartamento? É o chão. É o que está por dentro do imóvel. É o que está por dentro das paredes. E a área bruta, como é que se mede? É o que está por fora das paredes, incluindo varandas, que são áreas dependentes. Exatamente. Certo? Pronto, é simples. Então, quando eu digo que um apartamento tem um ABC de 110 metros, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que tem uma área bruta de 110 metros, mas significa que se calhar dentro do apartamento só tem 95. A área habitável é 95, dependendo da área das varandas, se elas existirem. Estão a ver? Então, quando nós dizemos qual é o valor metro quadrado da área bruta, o valor tem que ser sempre inferior à área útil. E o que é que nós vendemos? É a área útil, não é a área bruta. Certo? Então, cuidado com isto. Nós temos que saber isto. A área bruta é a área útil mais a área dependente. A área dependente significa varandas, certo? A área bruta, a área útil, será a área medida pelo interior do imóvel, portanto, é a área habitável. A área dependente será varandas, anexos, garagens, arrumos, escadas, etc. Tudo isso é área dependente, certo? Já agora, num apartamento, quando um apartamento diz que tem um lugar de garagem, o lugar de garagem, como é que se mede? Isto é, nós compramos um apartamento com um lugar de garagem. O lugar de garagem está incluído no preço do apartamento. Mas como é que a gente sabe qual é o valor do lugar de garagem? Bom, sabemos que o valor é diferente. O valor por metro quadrado de uma área útil é diferente do valor por metro quadrado da área dependente, e há áreas dependentes com diferentes valores e bem, há muita coisa. Pronto, então a gente vai lá chegar a seguir. Temos é que perceber a linguagem. Então, áreas comuns, o que é? É aquilo que nós compramos dentro de um prédio em que não é nosso, mas nós compramos e temos que pagar o condomínio para isso, que é, no fundo, áreas de utilização coletiva, como telhados, terraços, escadas, tudo que é, há garagens, essas coisas todas. Nós também compramos isso e temos que pagar para a manutenção disso, por isso é que pagamos o condomínio, ok? A área de implantação, no fundo, é a área utilizada pela área dos pisos. A área do lote é a área da propriedade determinada pelos confrontantes. A área descoberta é tudo que fica fora, é tudo que é descoberto, como a palavra diz. A área coberta é tudo que está construído, coberto por uma construção. A área da implantação mais a área dependente. Isto é, tudo que, se eu tiver um terraço, ou se eu tiver um telheiro, tudo isso é a área coberta. A área de impermeabilização do solo significa a área utilizada com construção, mais tudo que leva passeios, tudo que leva impermeabilização. Isto é, tudo que a gente coloca cimento ou asfalto. Tudo isso é a área da impermeabilização do solo. Tudo isto é importante porquê? Porque na nossa atividade nós vamos ser confrontados com muitas destas linguagens e que nós, se não soubermos esta nomenclatura, nós não nos entendemos. Essencialmente quando estamos a falar de terrenos, quando estamos a falar de prédios, quando estamos a falar de moradias, em que nós olhamos para as plantas, olhamos para a informação que nos dá e tudo isto vem lá com estas nomenclaturas. Então é importante que a gente saiba isto na ponta da língua. Depois,
Outra coisa importante é saber como é que se calcula esta questão. Então, a área útil é o valor metro quadrado da habitação, como eu falei. Mas a área dependente vale 50% do valor da área útil. Seja ela dependente, o que é? É a tal história da garagem, é a tal história das varandas. Áreas comuns é o valor igual à área dependente. Isto é, se o valor da área útil for 1000 euros, as áreas dependentes são 500. Certo? Já agora, vamos fazer aqui uma rasteira. Eu tenho um apartamento que tem uma área útil de 150 metros, mas tem uma área dependente de mais 50 metros. Mas eu transformei essa área dependente, que é por cima da minha sala, fiz uma escada e coloquei lá em cima um salão com uma casa de banho e um quarto. Quando eu agora fiz isso tudo, eu agora vou vender o apartamento. Chamo um agente imobiliário para ele fazer um estudo de mercado. O agente imobiliário chega lá e vê que, além do T3 que eu tenho cá em baixo, ainda lá em cima tenho uma suíte com uma casa de banho e um salão. Como é que ele vai fazer essa avaliação da parte de cima? Ou o estudo de mercado? É 50% abaixo essa área, Porquê? porque é considerada arrumos, não é área. Porque não deixa de ser área dependente, embora eu colocasse área habitável. Certo? Exato. Cuidado com isto. Mas o cliente diz que é um duplex. Atenção, quando há créditos. Nestas Exatamente. situações, eles não contam, vale zero. Não, o Podem avaliador lá, faz isto. é Por isso é que zero. eu falo da avaliação. Cuidado com isto, porque não há. Ele transformou aquilo num duplex, mas não vale mais por causa disso. Certo? Aquilo continua a ser arrumo, continua a ser área dependente. Então, o método avaliativo aqui é importante para isso. Porque depois, quando lá chegar o avaliador, ele vai transformar aquilo, vai dizer que aquilo não vale nada. Ele até pode ter lá ouro em cima. Aquilo para ele vale 50% do valor da área útil. Ponto. Certo? Então, valor do lote, lá está, varia entre os 15% e 25% do valor total do imóvel e custos de infraestruturas associadas, o valor, o peso disso varia entre os 7% e os 20% do custo de metro quadrado do lote. Estamos aqui, neste caso, estamos a falar quando estamos a falar de urbanizações ou empreendimentos que implicam construção de infraestruturas. Certo? Pronto. É importante saber isto, é muito importante. Para quê? Para depois, de forma simples, nós conseguimos interpretar os números e conseguimos chegar a alguma conclusão. Depois, há outras questões que também são importantes, nós metemos no nosso léxico. Senão a gente depois confunde-se todo, certo? Então, o que é que acontece? Nós vamos utilizar, na nossa atividade, nós utilizamos sempre 2 ou 3 de baixo. Licença de utilização, licença de construção, pedido de licenciamento, pedido de informação prévia. Até aqui a gente já ouve falar, certo? Mas é importante nós sabermos como é que está organizado. Para quê? Para nós conseguirmos saber por que razão é que num sítio as coisas funcionam de uma maneira, noutro sítio funcionam de outras. Porque é que o terreno vale um valor e o do lado do vizinho não vale nada, ou vale um valor muito inferior. Porque é que será que numa zona um terreno vale 1000 euros o metro quadrado e no outro vale só 10 euros o metro quadrado? Tem a ver com a questão da organização e do planeamento da utilização do solo, certo? Então, como é que qual é a hierarquia disto? Isto é só para ter uma ideia, não é para perceber, é só para a gente saber como é que isto funciona. A hierarquia funciona de cima para baixo. Isto é, nós temos o plano de desenvolvimento do território. Quem é que define esse plano? É o Estado, é a Assembleia da República. A Assembleia da República, com base nas leis internacionais, com base nas leis, no que existe em termos de regras do planeta, certo? Define a política de desenvolvimento do território. Depois, a partir daí, já define regiões. Isto é, há um plano, chama-se Plano de Desenvolvimento Regional. Quem é que define isto e quem é que decide? As CCDRs, certo? Portanto, é lá que a gente, quando temos que
estudar ou tirar dúvidas sobre o plano de desenvolvimento regional, temos que ir à CCDE, certo? Depois temos o plano de desenvolvimento municipal, aquilo que nós chamamos PDM. E a partir daqui, isto já começa a ser familiar. Quem é que decide a estratégia e quem é que tem autoridade sobre decisões de utilização do solo municipal? São as câmaras municipais, certo? Depois, a partir daí, através das câmaras municipais, a Câmara Municipal pode decidir que, numa determinada zona do município, vamos fazer um plano de desenvolvimento local. Isto acontece muito dentro das grandes cidades, certo? Em que as câmaras definem zonas e depois fazem planos de desenvolvimento para aquela zona. Vou dar 2 exemplos que são muito conhecidos. A Expo, a zona da Expo, houve um plano de desenvolvimento local para a zona quando foi construída e também as várias intervenções que houve ao longo do tempo no sistema Polis, isto é, os planos de desenvolvimento local da orla costeira, em que ninguém liga nada àquilo, mas eles existem. E depois há muitos dissabores, porque há um gajo que quer construir um prédio na primeira linha e não consegue, porque o plano de desenvolvimento da orla marítima não o permite. E é um problema do caraças, porque o gajo comprou o terreno pensando que dava, certo? Pronto, é importante nós sabermos que isso existe. Depois existem os planos de pormenor. O que é um plano de pormenor? É um plano em que se define uma determinada zona a requalificar. Pode ser, por exemplo, uma rua, um quarteirão, uma praça, uma zona que é definida pelo planeamento e vamos, então, planear o que é que vamos fazer ali. Que tipo de infraestruturas vai-se construir, que tipo de habitação vai construir, qual é a atratividade, que tipo de serviços vai-se lá colocar. Então, aquilo obedece a esse plano. Depois, entra aquilo que é o nosso trabalho diário, que é, eu tenho um terreno, o meu cliente não sabe o que é que há de fazer com ele, e eu tenho que o estudar. Então, nada melhor que nós informarmos o cliente, aconselharmos o cliente, ou se o cliente não quiser, nós próprios fazemos isso, dependendo das negociações e das condições que nós temos com o cliente, para nós fazermos um PIP, que é um plano de informação prévia. O que é que isto é? É eu pedir à Câmara, fazer um requerimento e dizer assim, eu tenho aqui este terreno nesta localização. Eu quero saber, dentro do PDM ou do plano de pormenor, o que é que existe, o que é que está convencionado que eu posso construir aqui em cima deste terreno. Pronto. E a Câmara vai responder. Com base nessa resposta, nós fazemos o estudo de mercado. Certo? Depois temos o pedido de licenciamento. Então aí sim, já é o quê? Já é uma proposta feita por um arquiteto que vai propor à Câmara que a Câmara autorize a fazer aquele loteamento daquela forma, daquele local ou naquela zona. Então, se eu já tenho um pedido de licenciamento do loteamento, eu já sei, já está definido nesse loteamento, que tipo de construção, que tipo de área de construção que aquele lote pode ser feito, já tem todas as condicionantes garantidas. Então, eu já posso fazer um estudo de mercado com base numa coisa mais concreta. O licenciamento para a construção, nós já sabemos o que é, isto é, já está licenciado, já se pode construir, portanto, nós já podemos vender com a garantia de que aquilo vai ser construído daquela maneira. A licença de construção é para garantir que já está pronto a fazer e a licença de utilização é para garantir que a casa está pronta a escriturar. Até aqui, toda a gente, isto parece complicado, mas se nós conseguirmos entender isto desta maneira, nós sabemos onde ir à casa onde bater, que tipo de documentos temos que consultar com base naquilo que estamos a fazer. Agora, para quem está no residencial, é importante saber, essencialmente, desde o PIP até a licença de utilização, quais são os caminhos, quais são os campos, quais são os estados em que o determinado ativo que a gente está a estudar está. E utilizar isto para apoiar e para nos dar garantias de que nós, no nosso estudo de mercado, nós não vamos errar. Então, isto é importante, principalmente do PIB para baixo, nós sabemos onde é que nós devemos ir buscar essa informação
ou como é que nós a podemos consultar, ou como é que nós a podemos construir para prestar o serviço ao cliente. Mais rapidamente, temos que ter outra noção, que é as regras da ocupação do solo. Esta é uma pergunta que me fazem montes de vezes, que é, ok, mas e como é que se calcula a ocupação do solo? Isto é, como é que eu sei que dá para construir um prédio com três andares acima do solo, ou com o resto só mais dois e um recuado, ou seja lá o que for. Tem a ver com esta regra da ocupação. Nós, quando olhamos para os documentos que são emanados das autoridades, eles não dizem se dá para construir uma moradia, ou se dá para construir uma moradia de 2 pisos, ou se dá para construir um prédio de 3 pisos, ou se dá para construir, seja o que for. Não. Dá índice de ocupação do solo. E nós, a partir daí, temos de saber interpretar isso. Certo? Então, a ocupação de baixa densidade significa o quê? 0,50. Significa que pode ser construído área bruta de construção até 50% da área do lote. Atenção, vertical ou horizontal, certo? Dependendo das condicionantes depois do lote, certo? O que é que isto quer dizer? Se eu tenho um lote de 300 metros, quanto é que será que eu posso construir lá? Pergunto. $150. E esse 150 vai ser 150 com um piso, ou com 2 pisos, ou com 3 pisos? É 150 no total. São 2 pisos, Exatamente. faz Dependendo 75 depois cada. como é que eu quero, o que é que eu posso lá fazer. E se for 150 para cima e mais 100 para baixo, que dá 250, posso construir ou não? Se for abaixo do sol, sim. No princípio, sim. Tudo que seja abaixo do solo não está contabilizado no índice de densidade construtiva. Certo? Desde que tenha uma cércia menor que uma determinada, desde que tenha uma altura inferior a um determinado valor. Não. Tudo que Não? seja abaixo, a cércia é o terreno, é o nível. Tudo é calculado acima Altura. da cércia. Tudo que seja abaixo eu posso construir, nem que seja até à China. Desde que tenha capacidade para isso, posso construir. Ok? Agora, quando nós estamos a falar de altura, tem a ver com outra questão, que é qual é a altura mínima para construir uma cave abaixo do solo? Aí é que, certo? Pronto. E depois, para ter luz direta, se eu construir uma cave em que ela passa acima do solo, da cércia para cima, ela é considerada cave ou é considerada volume de construção? Aqui já é complicado, certo? Se eu fizer uma cave em que ela está acima da cércia, tudo que passar acima já é índice de construção acima do solo. Portanto, temos que calcular nos tais 150 metros, certo? Agora, mas isso já é complicado. Portanto, tudo que seja abaixo significa abaixo da terra, posso construir. Tudo que é calculado é acima da terra. Pronto. Então, depois é mais simples. Se eu digo que o índice de ocupação médio do solo é 1, significa que é igual à área construtiva do lote. Se for 1,5, é uma majoração de mais 50%. Portanto, é 150%. E se for acima de 150%, que é possível, aí temos que ir ver, consultar os documentos para verificar e temos que pode ser construído, temos é que, mais uma vez, pedir autorização à Câmara, se a Câmara vai autorizar ou não para aquele determinado local e qual é o índice que eu posso utilizar, se é 200, se é 300, se é 400, se é 500, em função do que está definido no PDM. Ok? Portanto, isto é importante sabermos. Se nós soubermos isto, quando nós olhamos para um documento, um PDM, um plano pormenor, até um PIB, isto está lá escrito e a gente facilmente consegue identificar e a partir daí consegue saber o que é que dá para construir em cima daquele terreno e com base nisso fazer o tal estudo de mercado com as regras que eu expliquei anteriormente. Então, tudo isto é muito importante, parece complicado, mas é fundamental nós sabermos. Então, conhecimento da zona, a nossa experiência e o posicionamento do imóvel é aquilo que não substitui. Não há ferramentas, não há formas que nos substituem. Isso é o que nós temos que saber. Depois,
nós temos um conjunto de ferramentas que nos apoia em tudo isto. Então, como é que nós podemos e devemos trabalhar para estudar tudo isto de forma assertiva e a sério? Pronto, temos aqui algumas ferramentas. Pesquisas do site da especialidade, como, por exemplo, no site do INE, eu sei que dá muito trabalho, mas quando eu comecei, era o sítio, em 2012 para cá, era o único sítio que existia, não havia meta-search, não havia nada disso, mas é lá que a gente consegue ver os índices, os valores médios metros quadrados por zona, por freguesia, portanto, para saber as médias, estudos municipais, artigos de especialidade, etc. Nós hoje temos um manancial de informação que é brutal, que nós podemos tratar e fazer disso uma ferramenta de apoio para o nosso conhecimento e para depois nós podermos, de forma simples, termos um conhecimento total da zona, um conhecimento total da zona onde nós estamos a trabalhar. Tudo isso hoje é importante. Depois, pesquisas nos sites imobiliários, o Imóvel Virtual, o Idealista, se vocês verificarem, em cada imóvel, nós se corrermos o imóvel todo para baixo, cá em baixo, tem um conjunto de métricas e um conjunto de dados que nos indicam como é que aquele imóvel está posicionado no mercado, com base no concelho e na zona da freguesia e na zona, que diz lá se está acima da média X% da zona, ou se está abaixo, ou como é que é. Isso são coisas que nós devemos saber e a partir daí, porque a partir daí vai-nos dar o quê? Variações e vai-nos dar tendências, para a gente perceber se aquele imóvel está muito caro ou não, e porque é que ele está daquela maneira ou de outra, e como é que nós posicionamos o nosso. Depois, por exemplo, nós devemos utilizar cada vez mais as nossas ferramentas pessoais. O REP é um bom sítio onde nós já, em determinadas zonas, podemos pesquisar dentro da nossa empresa como é que os nossos colegas posicionam os imóveis, quais são os valores que lá estão. Tendo por princípio que os nossos colegas vão utilizar os mesmos métodos e vão utilizar a mesma qualidade de serviço que o nosso, nós podemos ter aí uma boa ferramenta fiável de pesquisa e de conhecimento da zona. Eu, por exemplo, utilizo muito isso quando eu vou ver, por exemplo, imóveis em Lisboa. Eu vou pesquisar, vou fazer seleções ao REP para ver quais são os imóveis que existem em Lisboa no REP e depois como é que eles estão, isto é, quais são as médias, como é que eles estão organizados em termos de valores, para eu ter uma ideia, nas determinadas zonas de Lisboa, qual é os valores médios, e depois comparo isso com a concorrência. Vou aos outros sites e verifico se os nossos estão melhores posicionados ou piores posicionados com base naquilo que existe na concorrência. Depois, temos também as meta-search, não é? A Casa Fário, o Riato e o Alfredo fazem isso por nós hoje. No meu tempo, eu tinha que estudar isto tudo porque não havia nada disto. Hoje isto são ferramentas que nós podemos utilizar e que elas nos dão muita informação. Depois precisamos é sabê-la ler. E também temos agora uma outra que nasceu há pouco tempo, que era aquilo que eu andava a pedir e a lutar há muito tempo, que é a questão dos vendidos. Então, nós, a partir de, acho que julho, eu já utilizo isto desde que foi anunciado, nós temos a Confidencial Imobiliário, que é uma plataforma que para nós é gratuita e que nós podemos utilizar para estudar a questão dos vendidos. E aquela ferramenta, se vocês utilizarem-na bem, se souberem colocar bem os filtros, dá informação ao pormenor da rua. Da rua. E eu já estudei aquilo, já utilizei aquilo para vários testes e fiquei muito agradado com aquilo. Portanto, nós já temos quase a papinha toda feita. Agora, a partir daqui, das ferramentas, o que é que nós temos que fazer? Temos que realizar o nosso próprio estudo de mercado. Temos que ter o nosso próprio relatório personalizado e temos que personalizar o estudo de mercado àquilo que nós estamos a estudar e não pegar nos estudos da Riatia, da Casa Fari ou do Alfredo, que nos dá um relatório,
ou da Confidencial Imobiliário e mandar esse relatório como se fosse o nosso estudo de mercado. Não, isso não é o nosso estudo de mercado. Isso é as nossas ferramentas para nós utilizarmos esses dados para depois construirmos o nosso próprio estudo de mercado. Certo? Como é que isto se faz? Com muito treino, fazendo, pedindo a quem tem mais experiência nos primeiros estudos que ajude, que avalie, que dê ideias, que melhore, para a partir daí ser sempre igual. Temos os nossos relatórios, já conhecemos, treinamos e a partir daí a coisa começa a sair e a gente vai acertando. Agora, isto é verdade absoluta? Não, é um estudo de mercado. Porque o estudo de mercado é uma tendência, o mercado é dinâmico e é uma ferramenta, é um barómetro para nós posicionarmos o imóvel, quer seja na perspectiva do vendedor, quer seja na perspectiva do comprador. E depois, a partir daí, delinearmos toda a estratégia de promoção, de posicionamento do imóvel, com base naquilo que a gente está habilitado a trabalhar, que é qual é o valor de mercado, qual é o valor que o cliente quer vender e o tempo que tem para isso, qual é a necessidade dele. E com este estudo nós conseguimos satisfazer e conseguimos trabalhar de forma assertiva, de forma direcionada, para sermos coerentes e para, no final, isto bater certo e nós conseguirmos fazer um negócio. Por mim é tudo, era isto que eu queria passar. Eu sei que isto é muita informação, sei que é muita teoria, mas é importante saber isto. Sem isto, vocês, no meu ponto de vista, não conseguem ter bases para depois poderem fazer um estudo de mercado à séria. Portanto, a partir de agora, meus senhores, estou disponível para perguntas e para debate. Obrigado, David. Fizeste muito bem e a sequência teve excelente. Gostei. Puseste aqui informações que todos nós sabemos, mas nós sabemos tudo. O que eu ressalto aqui mais de toda a tua informação é o que tu viste agora. É nunca estarmos a agarrarmos a um caso afário, não sei o quê, e dizer que isso é o nosso estudo de mercado. Isso não é o nosso estudo de mercado, é uma ferramenta que nós temos para trabalhar. Muitas vezes cometemos esse erro de agarrar aqui e lhe apresentar como um estudo de mercado de uma forma muito simplista. Mas gostei, muito obrigado. Eu tenho que sair para uma reunião. Bom dia para todos. Bom dia para todos e uma boa semana. Vamos lá utilizar esta informação. E obrigado, David. Antes de sair, vou-vos dar uma prenda. Eu vou partilhar com vocês 2 tipos de relatórios de estudo de mercado que eu utilizo. Um para método avaliativo e outro para análise comparativa. Certo? E vocês, a partir daí, podem daí depois melhorar e podem construir o vosso. E eu vou partilhar no grupo para que qualquer um possa ter acesso a isso e a partir daí construir o seu. Ok? Obrigada, David. É uma prenda para vocês. Obrigada, David. Muito bem. Mais alguma dúvida? Olha, o Francisco estava ali escondidinho. Seu Francisco, o homem que consegue levar isto ao detalhe. Diga-me lá uma coisa. Faça perguntas difíceis. Com base em tudo que ouvistes, isto faz algum sentido ou não? Claro que faz sentido. Aliás, o estudo de mercado é uma excelente ferramenta para ajudar, mais do que, na minha perspectiva, a encontrar cliente para um produto. É importante para angariar. É importante para pegar no produto com consciência do que o produto é e consciencializar quem o tem, o proprietário, daquilo que pode, do valor que pode tirar daquele negócio. Para mim é mais importante, mais do que convencer alguém a comprar a partir do valor de um estudo de mercado ou até mesmo que seja pelo método avaliativo, é
convencer o proprietário do potencial ou lhe tirar ilusões que ele tenha relativamente ao imóvel que tem. Essencialmente, no meu ponto de vista, aliás, eu comecei por dizer exatamente isso. Eu defendo que uma angariação tem que ser feita em 3 fases por causa disto. A primeira fase é a qualificação do cliente, saber o que é que o cliente pretende. A segunda fase é nós dizermos ao cliente o que é que nós podemos fazer com o imóvel. Com base no que ele pretende, o que é que nós podemos satisfazê-lo? Em que condição é que nós o podemos satisfazer? Quais são qual é a estratégia que vamos utilizar para satisfazer as necessidades dele? E depois, com base neste relatório, quem vai decidir o que é que nós vamos fazer é o cliente. Vamos imaginar que eu, com base nisto tudo, chego a uma conclusão. O valor que o cliente quer vender só poderá ser execuível daqui a 2 anos. Certo? Minha pergunta é, eu devo aceitar essa angariação ou não? Podes aceitar. Desde que... Dever, eu não acho que não é dever, mas sim, pode aceitar. Desde que haja a consciencialização. Desde que o cliente esteja consciente de que o meu trabalho vai ter que ser feito ao longo de 2 anos e que a probabilidade de resultados antes dos 2 anos é muito fraca, e desde que eu esteja disposto a trabalhar no imóvel durante 2 anos, esperando que o venda nesse período e que só vou receber todo o investimento que eu vou fazer, só o vou receber daqui a 2 anos. Certo? Pronto. Por isso é que a qualificação é muito importante. Saber qual é a expectativa do cliente. O cliente quer vender por €500 mil. No entanto, ele quer vender também num ano. Mas o que eu cheguei nesta conclusão é que para vender num ano, aquele valor do imóvel é só €400 mil ou €350 mil. Então o que é que eu tenho que dizer ao cliente? Olha, depois de tudo estudado, cheguei à conclusão que o seu imóvel, o valor máximo para venda num ano é de €350 mil. Ponto. Certo? E o cliente a seguir diz, não, mas eu quero €500 mil. Eu disse, pronto, então, mas olha, com base naquilo que eu estudei, você vai conseguir vender o imóvel em €500 mil, porque a tendência do mercado da sua zona está de facto a crescer, mas só vai lá chegar daqui a 2 anos. Está disposto a esperar 2 anos? Ele disser sim, eu vou decidir se vou trabalhar ou não. Se ele disser não, então é preferível não fazer a angariação. Certo? Porquê? Porque vamos gastar tempo, dinheiro, e ao final ele não vai estar, nós não vamos satisfazer nenhuma necessidade. Nem vamos conseguir vender por €500 mil, nem vamos conseguir vender num ano. Certo? Pronto. Essa que é a questão. Agora, o valor que a gente chega ao estudo de mercado é o valor, é verdade absoluta, isto é o valor que eu vou fazer a angariação? Sim ou não? Não. Certo? É o valor em que a partir daí eu posso jogar com o valor ou com o tempo. E o cliente é que vai decidir, e com as condições. Agora, é muito importante nós jogarmos com o valor e com o tempo, também para negociar a duração da angariação. Quando me perguntam, mas uma angariação exclusiva, quanto tempo é que a gente deve fazer? É exatamente o tempo que eu, no estudo de mercado, considero que eu vou negociar com o cliente. Se o cliente aceita que o valor é €350 mil e que a minha expectativa é que eu vou vender aquilo num ano, qual é que será o tempo do contrato? 1 ano. Se eu disser que é 6 meses, qual é que será o tempo do contrato? 6 meses. Se eu disser 2 anos, qual é que será o tempo do contrato? 2 anos. Estão a ver? Certo? Portanto, o estudo de mercado é importante para isto tudo. Depois, é importante para outra questão, que é como é que eu posiciono o meu imóvel na promoção. Outra das questões. Em um dia destes eu estava a ver, toda a gente agora, ciclicamente, começa a questionar a questão das leads. Não há leads, não gera leads, os sites não geram leads. Pronto, a minha pergunta que eu faço é como é que tu posicionaste o teu imóvel dentro dos sites? Que tipo de estudo de mercado, que tipo de estratégia estás a utilizar para ter leads? Se eu tiver um imóvel com uma diferença enorme, ou um imóvel em termos comparativos,
que não é atrativo e que o valor está igual e que tem um imóvel muito mais atrativo, o cliente o que é que vai fazer? Naturalmente vai atrair-se para uma lead com fotografias melhores para um imóvel mais atrativo do que para o meu. Certo? Então o estudo de mercado também é importante para isto. Se eu tenho um imóvel em que eu tenho que, para captar leads, eu tenho que posicionar abaixo da média ou abaixo dos outros, eu tenho que refletir isso no estudo de mercado e tenho que explicar isso ao cliente porque é a razão que isso acontece. E assim sucessivamente. E já agora, finalmente, quando eu chegar à altura da negociação das propostas, para que é que o estudo de mercado serve? Precisamente para enquadrar a situação que nas propostas possivelmente vem mais abaixo ou vai mais acima e pode-se dizer, este estudo indicava precisamente isto, Exatamente. está dentro daquilo que eu lhe tinha dito, confirma Portanto, aquele valor que eu tinha chegado conclusão que seria o mais correto. E é uma peça fundamental para depois o vendedor consciencializar e ter abertura para a negociação. Certo? Pronto. Então, este estudo de mercado, para mim, é, do meu ponto de vista, o ponto mais importante da nossa atividade. Tem que ser feito à séria, de forma muito séria. Por isso é que eu quis passar toda esta informação para que a gente treine de forma séria e que olhe para isto como fundamental no sucesso da nossa atividade. Se nós conseguirmos ser muito bons nisto, nós, a partir daí, o nosso índice de assertividade e de sucesso de conversão de angariações em transações é muito elevado, independentemente do mercado. Sabe porquê? Porque estes estudos de mercado têm que ser feitos ciclicamente. Sempre que há uma variação do mercado, eu tenho que estudar o mercado com os mesmos critérios para perceber se ele subiu, se eu posso aumentar ou diminuir. Dependendo daquilo que eu vou fazer, quando não acontece nada, vamos imaginar, eu faço uma promoção e essa promoção não gera nada. Então, eu, a partir daí, tenho uma conclusão. Porque é que isto não gera nada? Eu tenho que ver qual é a razão. Então, eu tenho que estudar o mercado outra vez.